Olha, eu realmente acredito que Black Mirror se perdeu, tá? Não completamente, ainda tem episódios aqui que tem a áurea Black Mirror, que fala, que toca muito no que Black Mirror foi um dia. Só que, tipo, 70% dessa temporada, mais ou menos, se perdeu completamente e não tem nada a ver. E não é que os episódios sejam ruins, não é isso. Os episódios até são bem construídos, são bons. Só que não é Black Mirror, é uma outra série. É uma série, eu acho até que de terror. A impressão que eu fiquei aqui foi que o criador, o Charlie Brooker, talvez tivesse de saco cheio de escrever histórias de Black Mirror, queria escrever sobre outra série, e aí ele aproveitou só o nome e ele escreveu roteiros de uma série de terror e aí jogou lá como se fosse Black Mirror, mas não tem nada a ver com a série, não tem nada a ver com a linha que a série construiu todos esses anos. Mas tá, eu vou explicar direito essa minha visão, porque que eu acho isso, e aí pra você que ainda não assistiu e se importa com spoilers, saiba que eu vou comentar coisas assim, eu vou comentar desfechos dos episódios pra que meu argumento tenha um pouco mais de sentido, né, pra que meu argumento tenha um pouco mais de base, pra não ficar parecendo que eu só tô fazendo crítica vazias do nada. E antes da gente entrar nesse assunto, se você não me conhece, caiu aqui de paraquedas, muito prazer, meu nome é Vitor Vieira, esse é o canal Ver ou Não Ver. Aqui eu falo de filmes, mais de filmes do que de séries. Ultimamente eu tenho assistido muitas séries, então vou fazer alguns vídeos aqui de forma um pouco atrasada. Tem o meu vídeo de Succession, que eu ainda preciso sentar, ter coragem de escrever o roteiro pra falar o que eu achei dessa série. Tem até de Laço, que eu terminei, tem mais ou menos um mês. É uma série muito fofinha, mas enfim, se você não quer perder esses e outros conteúdos que eu posso falar desse universo, considere se inscrever no canal, porque me ajuda demais a continuar com esse trabalho. Mas vamos lá, antes de falar de cada episódio desse seriado, eu preciso falar rapidamente da minha relação com Black Mirror. O que rolou comigo, né? Como essa série entrou na minha vida. E eu conheci essa série, eu acho que ela já tinha passado a primeira temporada, acho que tava na segunda. E era de um canal britânico, né? É uma série bem pequena, que tinha 2 ou 3 episódios por temporada. E a Netflix não sonhava nem comprar. Eu acho até que a Netflix tinha acabado de chegar no Brasil, mas enfim, era um serviço bem minúsculo, eu nem conhecia na época, pra você ter ideia. Então era algo de público bastante reduzido mesmo. Acho que meu irmão, ele conheceu por um podcast, acho que foi pelo Anticast, e ele acabou falando pra mim, eu me interessei, e aí, né, na época, a única forma de ter acesso a esse tipo de conteúdo era o velho Torrent, e eu fui atrás, me apaixonei, e velho, eu comecei a indicar essa série pra qualquer pessoa que me perguntasse sobre qualquer coisa. Só me dava bom dia, eu já assisti o Black Mirror, é massa demais. E eu acho que o meu fascínio por essa série vem justamente do meu amor que eu tenho à tecnologia, do meu entusiasmo com novas tecnologias, com novas implementações que estão sendo cada vez mais feitas. Eu tenho uma visão muito mais otimista do que eu vejo na internet, né? Eu percebo muita gente com medo, por exemplo, da inteligência artificial tomar conta de tudo e acabar com a humanidade. Eu já tenho uma visão completamente contrária. Eu acho que a inteligência artificial, ela é inevitável e a gente tem que aprender a lidar com ela. Então é algo muito mais sobre o comportamento da humanidade do que a implementação da tecnologia em si. E Black Mirror sempre foi um ponto muito legal de reflexão do que poderia acontecer. Não o que tá muito longe, mas o que poderia acontecer a médio e curto prazo. Aquela sensação esquisita de que algo poderia mudar completamente, mas que tava muito mais perto do que a gente imaginava, sabe? E é justamente essa questão dessa proximidade, desse medo, desse perigo que tá logo ali ao virar da esquina, que fazia com que a série fosse tão genial, que fosse tão cativante, que deixasse a gente pensando, será mesmo que a gente vai se render dessa forma? Será mesmo que a gente vai se curvar dessa maneira? E que ao longo dos anos, né, de 2011 pra cá, que foi a data de lançamento do primeiro episódio, isso se comprovou, o que deixava as próximas temporadas, os próximos episódios com ainda mais aquele clima de tensão, sabe? Com ainda mais aquele desespero da gente pensar, meu Deus do céu, tem um episódio mesmo que todo mundo vive em função dos likes. Quanto mais like você receber, mais aceitação social você vai ter, e aí quanto menos também a sua nota na rede social lá do episódio fosse menor, menos coisa você ia poder conquistar, menos possibilidades de tocar sua vida pra frente você poderia ter, e a gente vive isso hoje. A gente vive isso hoje. Quantos empregos já foram dados que você conhece para pessoas que são apenas avatares de rede social, mas que na vida real elas não são nada daquilo, que você conhece e são pessoas fake, mas porque elas têm uma rede social bombada, que elas fazem sucesso com o público, com a audiência delas, elas conseguem entrar em espaços, elas conseguem ocupar cargos que há 10 anos elas nunca conseguiriam. Eu conheço um monte de gente assim, e isso Black Mirror conseguiu antecipar de uma forma fenomenal.
quinquenal. Agora, pulando os anos e chegando em 2023, lançamento da 6ª temporada, depois da aquisição da Netflix, a série parece que se perdeu quase que completamente. Por que não foi completamente? Porque o primeiro episódio dela ainda tem a áurea da Netflix e atualiza algumas discussões que eu acho bem interessantes, principalmente sobre inteligência artificial. O nome do episódio é Joana é Péssima, e a Joana, né, que é a protagonista aqui, ela começa a viver um dia de inferno quando ela descobre que a vida dela tá sendo transmitida por um streaming que é basicamente naquele universo ali, a Netflix do nosso mundo. E como isso é possível? Quando ela foi assinar os termos de aquelas condições, sabe quando você cria uma conta e aí aparece aquele botão aceito ou então não aceito e você só pode usar aquele serviço se você aceitar? Então, no meio das entrelinhas estava escrito que ela aceitava que a qualquer momento, a qualquer hora, a vida dela pessoal poderia ser usada como base para a criação de uma série. Ela, obviamente, como 98% da população não lê, ela também não leu, acabou aceitando, e aí do nada ela foi surpreendida com esse novo seriado que tem o nome do episódio, Joana é Péssima. Só que nesse primeiro episódio conta um dia muito ruim da vida dela, onde efetivamente ela acabou sendo péssima, ela demitindo uma menina, usando uma desculpa qualquer da diretoria, e a menina considerava ela como amiga e ela simplesmente tocou foda-se pra isso. Ela vai pra terapeuta dela e começa a falar mal do marido dela, que ele é bem sensal, é bem insosso. Ela começa a trocar mensagens com o antigo caso e na terapia também ela fala desse caso, enfim. E tudo isso, pra surpresa dela, começa a ser televisionado. Óbvio que é muito legal quando o episódio começa, ela tá junto com o marido, né? Depois desse dia cansativo e tal, ela tá junto com o marido assistindo, e quando ela percebe que as coisas que estão aparecendo na televisão de fato aconteceram, de fato tão bem fiéis à realidade dela, ela começa a entrar em desespero, e aí ela quer tirar, e o marido, não, vamos assistir, é só uma série e tudo mais. Só que quando as coisas começam a atingir ele começa a acreditar naquilo que tá sendo visto e passa a não acreditar mais nela dizendo que não foi daquele jeito. E aí também, né, já tem aquela crítica que é muito mais fácil a gente acreditar naquilo que é publicizado, naquilo que é publicado, que é colocado a público e que um monte de gente compartilha, do que o que a própria pessoa está dizendo. Ou seja, o argumento de cancelamento, né, o que a pessoa fez e foi pro ar, o que dizem da pessoa e tomou grandes proporções, ele hoje em dia acaba sendo mais importante, mais impactante, mais devastador do que depois a pessoa lançar um vídeo ou fazer um textão dizendo, olha, não foi bem assim, o que aconteceu, e eu tenho provas, e acabar mostrando provas. Isso nunca consegue superar o impacto que foi feito antes. Isso nunca consegue botar uma pá de cal no assunto. Sempre vai reverberar o pior, sempre vai reverberar aquilo que é de mais desgraçado das pessoas. E aí, quando ela vai mais a fundo, ela descobre que ela primeiro não entende como aquilo é feito. A desculpa que eles dão é que todos os periféricos que ela usa, o celular e tudo mais, captam as coisas que ela fala, as coisas que ela faz, e a partir desse grande recebimento de informações, a série monta o roteiro e faz quase que em tempo real um episódio, né? Mas aí ela descobre que na verdade é um supercomputador, é uma inteligência artificial que pega e faz isso quase em tempo real, algo que seria impossível, mesmo que você tivesse todos os atores à disposição só para aquilo 24 horas por dia e você tivesse uma sala com 6, 10 roteiristas, não teria condições daquilo ser feito na forma com que foi feita, pelo menos não na velocidade com que era feita, porque em pouquíssimas horas o episódio já estava no ar, contando o que ela acabou de fazer. E aí a gente descobre também o conceito de deepfake dentro da série, né? Que eles pegam atores, assinam com esse canal, eu esqueci agora o nome da plataforma, mas enfim, assinam com essa Netflix no mundo deles um contrato de ceder a imagem deles e através de deepfakes eles colocam em tela o que é praticamente real. A tecnologia naquele ponto tá tão avançada que você acha que ali é o ator que tá sendo filmado, mas na verdade não. Ali é tudo feito em computador, é tudo computação gráfica, tudo efeito especial, inclusive a pessoa. E nesse episódio ele traz muito desse debate que tipo, até onde a gente tem que ficar atento com a nossa imagem para poder ceder? Será que tudo que vai ser usado, será que todo roteiro em que a gente vai ser emulado, de fato, a gente faria? De fato, a gente toparia se fôssemos nós mesmos? Então, ele traz muitas discussões nesse sentido. Ele bate muito nos pontos que Black Mirror bateria normalmente. Só que a minha grande decepção com essa 6ª temporada, ela começa nos outros episódios. Eu vou pular pro 3º episódio, porque o 3º episódio também ainda traz muito dessa pegada de nossa relação com a tecnologia. É um episódio que tem 2 astronautas e eles estão
no espaço fazendo alguma missão lá, não especifica que missão é essa. Porém, eles estão na Terra ao mesmo tempo, né? Você tem essa sensação de que como é que eles estão no espaço e como é que eles estão aqui na Terra, e aí você descobre que, na verdade, o que tá aqui na Terra são avatares, são computadores, são androides que estão vinculados com a memória deles lá do corpo físico que tá no espaço. Então, o que acontece? Quando eles estão com a família e tudo mais, e recebem um alerta para alguma coisa que aconteceu lá na espaçonave deles, eles vão para uma salinha que eles sentam numa cadeira, mais ou menos na pegada de Matrix, né? Eu acho que tem uma referência aqui a Matrix. E aí eles apagam e acordam já no espaço, no corpo deles normal. Eles resolvem alguma coisa, depois eles voltam e vida que segue com as famílias deles, enfim. Aparentemente era tudo lindo, aparentemente era tudo perfeito, só que um deles um dia acorda escutando um barulho dentro de casa, né? Uma zoada assim, ele pensa que é ladrão, normal, e quando ele vai atrás, ele vê que é uma seita de caras que são contra aquilo, que acham uma aberração, que acham que a família também tá errada ao permitir que um androide tome conta de uma pessoa normal, que isso é contra a natureza, e eles fazem, velho, a bagaçada lá. Eles pegam, matam todo mundo e deixa o androide dele, né, a consciência, que se diga de passagem, tá lá, vê a família dele sendo morta, sendo queimada, enfim. Eu não preciso nem falar que o astronauta, ele não consegue mais voltar pra Terra e ele fica completamente quebrado. Passam-se muitos dias, semanas, isso não é bem especificado, e o outro colega dele começa a ter medo dele fazer alguma besteira, começa a ter medo dele se matar, porque o que acontece? Se, por exemplo, ele abrir a escotilha lá e a nave papocar, ele vai junto, ele vai morrer junto. Então ele fica com aquela coisa, meu Deus do céu, se ele fizer alguma coisa contra a vida dele, automaticamente ele vai estar fazendo algo contra a minha vida, né? E ele conversa aquilo com a mulher e ele diz, olha, vamos fazer o seguinte, a gente vai pegar e dar uma oportunidade dele voltar. A gente, sei lá, conversa com ele, de uma vez por semana ele fica vindo e tendo contato com a natureza, pra ver se ele esparece um pouco. Ele tá ficando enclausurado ali, tá ficando muito doido, e isso não vai dar certo, né? Eu tô com medo, e vamos ver no que é que dá. E aí, ele começa a usar o avatar do companheiro, né? O avatar do colega dele. Só que ele acaba se envolvendo com a família do outro, acaba se apaixonando e quer furar o olho do outro, enfim. Esse episódio, até essa parte dele ficar resolvendo ir pro corpo do outro e tudo mais, ele tava nessa pegada de Black Mirror, só que depois ele vai pra uma espécie de suspense meio que de terror psicológico. Por quê? Porque o cara, ele começa a querer tomar conta da vida do outro. Através do relacionamento da mulher, do amigo, ele começa a querer viver uma vida na Terra, né? Ele tá de saco cheio de viver no espaço, aparentemente, e ele quer voltar pra cá no corpo do cara. Ele começa a dar presentes, ele começa a falar coisas, né? Ele é um cara muito galanteador, e isso começa a mexer com a cabeça da mulher, o que não acaba dando muito certo, e eu não vou entregar tudo aqui, tá? Porque eu acho que esse episódio não precisa, mas basicamente vai pra uma história de vingança, que tem umas paradas meio sanguinárias no final, e ele vai muito mais pra essa questão do terror em si. Esse é um episódio bom? É um episódio interessante, é um episódio legalzinho, é um bom episódio de Black Mirror. Talvez, eu não colocaria entre os melhores, mas talvez seja um episódio bom de Black Mirror, porque ele ainda tem um elemento fictício fantástico, porque ele ainda tem um elemento tecnológico influenciando na vida das pessoas, e isso daí é a essência de Black Mirror, então ok, se encaixa perfeitamente. Agora, os outros 3 episódios, eu posso estar ficando maluco, tá? E você pode, por favor, me rebater aqui embaixo, apontar porque não concorda comigo, e vamos ter essa conversa, porque eu preciso conversar com alguém sobre isso, como eu disse, né, no início do vídeo. Essa foi uma série que me marcou profundamente, e é uma série que eu sempre fui apaixonado, é uma série que eu sempre indiquei pra todo mundo, e ver que ela vai por esse outro caminho me deixou, não vou dizer triste, mas me deixou decepcionado. As temporadas pra chegar na Netflix, elas já são bem demoradas, e aí eu fui seco em cima, entendeu? Eu assisti tudo no primeiro dia e eu fiquei decepcionado depois, porque eu fiquei, velho, eu esperei tanto tempo pra isso, sabe? É isso aqui, Black Mirror virou isso daqui. Mas pra não ficar só conversa vazia, o segundo episódio, ele fala de um casal de cineastas que estão indo fazer um documentário qualquer. E aí, eles descobrem, a menina, no caso, descobre que ali naquela cidade dele, na cidade natal do namorado, aconteceu uma série de assassinatos e a família
do cara que ela tá se relacionando, do outro cineasta, tá completamente envolvida. O pai dele acabou morrendo em decorrência desse assassino, e ela enche os olhos na hora, diz, não, a gente tem que fazer um documentário sobre isso aqui, a gente tem que dar voz às pessoas que não falaram. E o cara, no início, ele já tem uma repulsa muito grande, só que depois ele acaba se convencendo, ele tem muito medo que a mãe descubra o que eles estão fazendo e acabe também rechaçando essa ideia, só que a mãe acaba aceitando isso e diz, não, eu quero falar, eu acho que a gente precisa sim, e eu vou falar, porque esse cara foi responsável pela morte do seu pai, e eu quero ter esse espaço, pra poder falar isso. E eles começam a investigar. Um amigo do carinha lá, que nunca saiu da cidade, ele disse que a mãe dele tinha uma certa obsessão em colecionar coisas da época, então ela tinha várias fitas de muitas reportagens, ela tinha vários recortes de jornais, tudo falando desses assassinatos, tudo falando das investigações, e ele dá essa caixa, olha, minha mãe já morreu, tome aí, e eu acho que vai ser muito legal para o seu documentário, e vai ser muito legal também para nossa cidade, porque depois que isso aconteceu, a cidade virou basicamente um deserto a céu aberto, e se isso chegar a fazer sucesso, né, as pessoas curiosas vão visitar a cidade, vai virar ponto turístico, a casa onde o cara fazia todas essas atrocidades e tal, e assim, bora fazer, eu vou ajudar você no que for preciso. E aí eles começam a investigar, eles adentram lá no local onde os crimes aconteciam e começam a montar, só que na volta de uma dessas filmagens acontece um acidente de carro. O rapaz, que é um dos cineastas, ele acaba ficando hospitalizado. E nessa noite que ele tá hospitalizado, como eles estavam na casa dele, né, na casa dos pais dele, a menina acaba voltando com a mãe. E a menina, ó, fique aí, eu vou fazer uma janta pra gente e tal. A mãe do cara fala. E quando a menina tá revendo as fitas de filmagens do que eles pegaram, a filmagem deles acabam, e aí acaba entrando na fita mesmo do que tinha sido gravado antes. E eles descobrem que, na verdade, aquelas fitas de um seriado que aparentemente os pais eram bem fanáticos, né? Eram fãs, tinham toda a coleção de episódios. Na verdade, ali era só um disfarce para uma série de gravações que eles tinham da época dos crimes. E eles também participavam. Não é só o carinha, não era só o assassino que foi noticiado, que saiu em todos os jornais. O pai do menino, que era policial, que aparentemente estava participando das investigações, e a mãe dele também eram comparsas. Eles participavam das torturas, eles participavam dos sequestros, enfim, era na verdade um trio de criminosos. E óbvio, a menina fica completamente desesperada quando vê que ela tá sozinha com um assassino serial, né, dentro de casa. Dali, ela foge, né, ela corre o mais rápido que ela pode. A mãe até tenta perseguir, mas enfim, não dá muito certo. Ela acaba fugindo, correndo por riacho, escorrega, bate a cabeça e acaba morrendo afogada. Aí a mãe, como não consegue, volta pra casa, se vê também sem saída, e ela acaba tirando a vida e decidindo entregar tudo pro filho, né? Ela entrega a pilha de fita, ela entrega também uma carta, ó, pra seu filme e tudo mais. E aí, quando o cara sai do hospital, ele faz o documentário, ele acaba fazendo muito sucesso, acaba ganhando prêmios, mas a vida dele vira uma desgraça, né? Porque a namorada dele morreu, a mãe dele se matou, ele descobre que o pai, que praticamente era um herói pra ele, também era um assassino, enfim. Ele tá vivendo o céu e o inferno ao mesmo tempo. Eu diria até que muito mais inferno do que céu. E é isso, o episódio acaba, é um drama familiar com uma reviravolta grande, tá? Mas a sensação que eu tive é como se... Parece que a galera que participou da criação desse episódio, ela se confundiu, achando que Black Mirror é uma série que tem que ter uma reviravolta. É uma série que tem que ter um plot twist. E não é isso, velho. Não é isso. Black Mirror não precisa ter um plot twist, embora muitos episódios marcantes tenham plot twists, tenham reviravoltas que deixam a gente de queixo caído. Não é uma série sobre isso, é uma série sobre tecnologia, é uma série sobre, como eu disse, a relação dessas invenções, desses avanços tecnológicos em nossas vidas. E aí você pode falar, mas aí ela tem um pouco de tecnologia, é tecnologia das antigas, porque é negócio de gravação. Velho, não é esse o foco. Não é esse o foco. Aí me vem o episódio que eu acho que é o pior de todos, que é o Amazing Day, que é o episódio 4, que ele basicamente fala sobre a vida de uma atriz hollywoodiana, e que essa atriz, ela tá
vivendo por um processo muito difícil de recuperação. Ela mata um cara atropelado, ela tava muito doidona da cabeça, mata um cara atropelado e depois disso ela some completamente. Esse é o plot da história, tá? Mas ela não é a protagonista. A protagonista é uma paparazzi que ganha a vida tirando e expondo pessoas famosas e que depois que ela começa a ver o quão podre é esse mundo, ela começa a meio que pegar algeriza, sabe? Meio que se distanciar daquela vida. Ela até tenta trabalhar numa cafeteria, mas a grana tá apertada, o cara que divide apartamento com ela, tá cobrando, olha, a grana, eu preciso, não sou seu pai pra ficar cobrindo sua parte. E aí ela descobre que tem uma proposta com muito dinheiro, com muita grana envolvida pra conseguir uma foto dessa atriz hollywoodiana que simplesmente sumiu depois desse acidente. Ninguém sabe, tá? Que esse acidente foi ela que ocorreu, mas isso tá mais no psicológico dela. E aí fica meio que intercalando das duas, mostra a atriz hollywoodiana tentando superar. Você pensa que ela entrou em parafuso por causa daquele acidente, o episódio todo leva você a acreditar nisso, e aí descobrem que ela tá num centro de recuperação, ela fechou o centro de recuperação todinho só pra ela, e aí vão a menina, que é a protagonista, o cara que deu notícia pra ela, né, que tava recebendo muita grana, um amigo dela, e outros dois caras que eles não gostam muito, e eles descobrem, porque eles botam um rastreador na moto desse amigo dela, e todos vão lá os quatro tentar ver o que é que tá acontecendo pra tentar tirar uma foto, se eu não me engano, eles estavam vendendo por $30 mil e 40 mil se fosse com a cara dela de muito drogada, né? Pra você ver o nível da produção aqui. Só que aí o episódio ele vai e dá aquele plot, porque quando eles chegam lá, a menina tá completamente acorrentada, você fica pensando, véi, ela tá num processo de desintoxicação pesado e essa casa aqui usa essas técnicas, né? De acorrentar o povo e tudo mais. E eles começam a tirar foto, começam a tirar muita foto, que você tem agonia dessa cena. Quando eles entram, a menina toda acorrentada, muito frágil, muito fragilizada, eu acho que no momento de mais fragilidade de toda a vida dela, e a galera não tá nem aí, a galera tirando foto mesmo, virando ela pra pegar o rosto dela pra mostrar que é ela. Essa cena, ela é muito, mas ela é muito angustiante, certo? É muito angustiante. E é realmente uma boa crítica a essa profissão, né? Que tenta sugar ao máximo a vida das pessoas pra tentar comercializar isso de alguma forma. Só que aí acontece novamente um plot twist e a menina começa a mandar eles embora, né? Eles obviamente não escutam. E quando ela olha pra lua, ela começa a se transformar em um lobisomem. É isso mesmo que você ouviu, um lobisomem. O lobisomem que olha pra lua e aí ele vira um lobão gigantesco e fica uivando por aí matando o povo. Black Mirror virou uma série de monstro. É uma série de monstro. E até o último momento eu fiquei esperando que aquilo fosse simulação, que aquilo fosse um jogo, que aquilo fosse algo que tava dentro da cabeça das pessoas e fosse um teste coletivo. Então sei. Eu pensei que iria ter um plot depois do plot, mas o episódio acaba e é só isso mesmo. Esse pra mim foi mais decepcionante, né? Foi o primeiro impacto que levou a fantasia a um outro nível. É um episódio que não é, como eu disse, veja, não é um episódio ruim. É um episódio bem dirigido, é um episódio bem atento aos detalhes, é um episódio bem construído. Mas, velho, não tem nada a ver com Black Mirror. Sabe o que parece? Parece que o criador, ele tava de saco cheio de fazer Black Mirror e queria fazer uma série de terror. Só que ele não conseguiu. A Netflix disse, eu não vou financiar isso daí, eu quero financiar Black Mirror, que é o que dá sucesso, é o que dá dinheiro. E ele, beleza, vamos fazer então Black Mirror. E ele tocou foda-se. Eu vou aqui escrever um roteiro de terror e vou meter no Black Mirror pra usar só o nome, mas é a ideia que eu queria. É a outra série que eu queria, eu vou colocar aqui no meio do Black Mirror e as pessoas vão consumir porque as pessoas sempre consomem mesmo. E já que eu não tenho esse espaço, eu vou aproveitar a fama que eu já construí até aqui. E, cara, isso é muito ruim. Isso é muito ruim porque desvirtua a série. E veja, eu não tô sendo chato daqueles caras que dizem, ai, mexeu na minha série, ai, não vou assistir mais, vou boicotar. Não é isso. É que quando você chega numa 6ª temporada de uma série, é porque você gosta de assistir aquilo que tá sendo apresentado até ali. É porque você se amarra na ideia, na proposta que a série tá lhe dando. É porque você quer sempre ter aquela sensação de reflexão do que a série se propõe. Se for uma série de ação, você quer sentir a adrenalina daquele jeito ali que aquela série consegue despertar em você. Por exemplo, eu gosto de John Wick, eu gosto da série de filmes de John Wick, e eu ia assistir John Wick não por ser um filme de ação, mas por ser John Wick. Eu assistia John Wick por ele me apresentar elementos que só tem nele, que são característicos dele. Então, desde o terceiro, acho que foi o segundo filme, que começou a sair aqui na minha cidade, no cinema, eu
fazia questão de pagar o ingresso porque eu queria incentivar aquele projeto. Mas aqui, Black Mirror, ele vai pra outro caminho, e por mais que sejam bons episódios, não é a série que eu fui lá no primeiro episódio clicar empolgado pra ver. É uma série que se saísse na Netflix, sei lá, Tempos de Terror, alguma coisa do tipo, algum nome genérico desse, eu iria demorar, ia botar na minha fila lá no final, porque eu tenho outras coisas pra assistir. Mas eu pulei Black Mirror pra cima porque é uma série que eu sempre fui apaixonado. Você entendeu mais ou menos o que eu quero dizer? E aí continua, né? Continua no último episódio, no 5º episódio, que é uma menina, ela acha uma runa, né? Aquelas pedrinhas mágicas, tem misticismo, poderes paranormais. E aí a pedra começa a falar com ela, dizendo que tem um demônio ali dentro, e se ela permitia que aquele demônio saísse. Mais uma vez, eu comecei aquela ideia, não, é uma simulação, tá acontecendo aqui, ou então é um novo aplicativo que eles estão colocando em objetos aparentemente sem tecnologia nenhuma. Mas não. É uma história que tinha um demônio mesmo dentro de uma pedra. E aí, quando ela permite que ele saia, ele diz, olha, é o seguinte, você precisa matar 3 pessoas, e se você não fizer isso, vai ter um apocalipse, o mundo vai acabar, essas são as regras. E aí, o episódio todo, ela entrando em conflito, que não deve matar ninguém, e ele dizendo que se ela escolher não matar 3 pessoas, ela vai escolher matar bilhões de pessoas. E aí, né, tem essa discussão bem rasa do que seria essa escolha da humanidade que você tem que fazer, versus você ser o algoz de 3 pessoas, você ser o assassino de 3 pessoas. Mas, mais uma vez, não é Black Mirror. Não é Black Mirror. É a mesma coisa do episódio anterior, só que esse é melhor, tá? Ele é divertido. Os atores, eles têm um carisma muito bom. Ele tem uma pegada de comédia aqui, um traço leve de comédia, apesar de falar de uma história de demônio e assassinato. É um episódio leve, sim, nesse sentido de tensão, né? Nesse sentido de construção de tensão. Mas, velho, eu não curti. Não curti. E eu tô muito curioso pra saber o que você acha. Se você teve essa mesma decepção, ou se tá de boa essa mudança pra você, se tá de boa essa nova linha que Black Mirror pode criar, que ele quer criar. Provavelmente vou assistir uma 7ª temporada quando for sair na Netflix, porque já cheguei até a 6ª temporada, né? E aí fica muito difícil você largar uma coisa assim depois de tanto ver. Eu sou péssimo pra largar as coisas no meio. Quando eu começo, eu tenho que ver até o final. Mas eu senti muita necessidade de registrar aqui essa minha indignação, e eu queria muito saber mesmo, qual é a sua sensação? O que foi que você achou? Você achou que eu tô sendo muito duro no meu julgamento, que mudou, mas não mudou tanto assim? Ou você acha que essa é a pegada mesmo, que sempre foi a pegada do Black Mirror? Eu entendo, por exemplo, pode ter gente aqui que vai dizer, mas o primeiro episódio não tinha a ver com tecnologia, que é aquele episódio do ministro, né, da princesa que é raptada e o primeiro-ministro tem que pegar a porquinha lá em rede nacional. E eu discordo. Tem muito a ver sobre tecnologia, não tem a ver sobre tecnologia, essa tecnologia direta, né, não tem a ver com dispositivos diretos, mas tem a ver com a tecnologia das redes sociais, tem a ver com a interação da gente através desse mundo online que hoje é rodeado de hater, tem a ver com a nossa relação e essas big techs que colocam esses aplicativos que fazem com que a gente fique viciado neles, que fazem com que a gente meio que seja forçado a colocar uma opinião ali e a salvar ou a desmoralizar completamente a vida de uma pessoa. Como a opinião pública nesses espaços digitais, elas impactam na vida real, na vida fora dessa tecnologia, na vida offline. Então, é um episódio que, por mais que fale de comportamento humano, a tecnologia tá lá como plano de fundo. E é completamente diferente dessa 6ª temporada. E é isso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, que me ajuda demais na produção de conteúdo. E considere se inscrever também, para não perder os próximos vídeos que eu postar por aqui. Eu vou indo nessa, eu espero que você tenha uma semana maravilhosa. Tchau.